Queridos, abra vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Aleluia. Lucas, capítulo 13, verso de número 10. Aleluia. O livro de Lucas, capítulo 13, verso de números 10, que diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem modo algum em poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve se trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Até aí. Amém? Irmãos, eu tenho uma breve palavra para o teu coração nesta noite, aonde o Senhor, Ele me deu para trazer nesta noite, para aplicar nas nossas vidas. E eu quero trazer um tema a esta mensagem, e o tema que eu quero dar a esta mensagem é: Jesus age até quando a dor vira postura. Jesus age até quando a dor vira postura. Amém? O cenário que a gente vê aqui, no capítulo que nós lemos de Lucas, que é o narrador que conta essa história e escreve, o autor da carta, ele vai narrar mais um milagre que Jesus fez e ele deixa para nós. E o cenário em que a gente vê é um cenário onde Jesus, ele está ensinando em uma das sinagogas e uma multidão está ouvindo os ensinamentos de Jesus. E entre a multidão há uma mulher que havia ali uma enfermidade que não era uma doença física, amém? Não era uma doença física, era uma enfermidade de espírito que se manifestava no mundo visível. Era uma enfermidade de espírito que se manifestava no mundo visível. E já havia 18 anos aquela mulher com a enfermidade de espírito alojada nela, aonde esta enfermidade de espírito estava causando problemas visíveis nela, aonde a sua coluna entortou, fez uma curvatura. Então, o espiritual passou a ser visível e afetar a vida daquela mulher. Aquela mulher havia já 18 anos com aquela curvatura na sua coluna, porque sua coluna era encurvada, aonde o espírito maligno estava alojado. E daqui a gente percebe que o texto não vai trazer relatos de como aquela mulher, ela chegou àquela situação. O texto não vai relatar, mas nós entendemos que, se tratando de um espírito maligno, logo tem uma possibilidade do diabo ele entrar na vida de uma pessoa. E essa possibilidade é porta de legalidade. Quando nós falamos sobre porta, logo temos no pensamento que porta é o lugar de acesso, é um lugar onde você vê uma parte para você passar para um lado, para o outro, então vai te dar um acesso de um lado para o outro. Porta é algo que dá acesso. E quando nós falamos em porta de legalidade, estamos falando de brechas,
aonde o inimigo acha essas brechas na nossa vida e ele entra quando damos brechas, quando damos estas portas de legalidade. E nós entendemos que a porta de legalidade, ela é fechada ou ela está fechada quando nós andamos nos princípios criados por Deus para a nossa proteção. Então, eu entendo que a porta de legalidade na minha vida, ela está fechada quando eu ando nos princípios que Deus estabeleceu para mim. Mas, quando eu peco, quando eu erro, eu abro essa porta, essa brecha. Essa porta de legalidade é aberta na minha vida, aonde eu estou dando autonomia para o diabo investir e fazer o que ele quiser na minha vida. Então eu entendo, a Bíblia não vai relatar, mas alguma porta de legalidade, aquela mulher, ela deu para poder estar com um espírito de enfermidade na tua vida, espírito maligno na tua vida. E ela já havia se conformado, porque a Bíblia vai dizer que ela estava com aquela enfermidade há 18 anos. Pense bem, ela se tornou escrava, praticamente, do diabo. Escrava desse espírito maligno. Por quê? Porque ela carregava esse espírito maligno para baixo e para cima, em todos os lugares que ela ia, ela estava carregando esse espírito maligno. E daí, eu começo a entender que aquela dor, aquele espírito maligno, já fazia parte da vida daquela pessoa. Por quê? Você há de concordar comigo que 18 anos não é um dia, não é um mês, não é um ano, não é 2 anos. 18 anos é muito tempo. Para ficar claro na tua mente, imagina uma pessoa onde ela tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça começa nela e ela fica logo inconformada. Peraí, tem alguma coisa de errada. E o que é que ela vai fazer automaticamente? Tomar um remédio para poder passar a dor. Só que essa dor de cabeça acaba não passando na vida dela quando ela toma aquele remédio. E nem naquele dia. Então ela começa a ver que está errado alguma coisa. Talvez ela conversa ela pode ligar para um amigo, para um tio, para um parente e falar: eu estou com uma dor de cabeça, e não passa. Aí as vós, as tias vão falar: toma chá disso, toma chá daquilo, e nada de melhorar, porque ela sabe que as coisas estão erradas. E ela precisa parar com essa dor de cabeça que ela está sentindo. E daí sugere dela ir ao médico. O médico vai chegar, vai passar um analgésico para ela. Jesus vai passar para ela e ela vai tomar para aquela dor ali amenizar. O que é que ela quer naquela vida? Ela quer naquele momento que aquela dor passe. De algum jeito, ela quer que aquilo passe. Só que aí ela vai perceber que os meses vão passando e aquela dor de cabeça não passa. Então, o que é que a pessoa vai fazer? Ela vai aprender a conviver com a dor. Quantos de nós já vimos pessoas aprendendo a conviver com a dor física? Quantas pessoas falam: eu estou com dor de cabeça já há 1 ano, eu sinto isso e não passa. E não tem nada que eu faça que não passa. E ela aprende a conviver com aquilo. Você percebe que com o tempo, a pessoa começa a conviver com isso? É a mesma coisa aquela mulher. 18 anos para ela já não era mais nada. Ela já aprendeu a conviver com isso. Ela já vivia daquele jeito. Ela já andava daquele jeito. O espírito maligno se apoderou da vida dela, que ela já se acostumou a viver no fracasso. Ela se acostumou a viver andando daquele jeito. E aí eu entendo que quantas pessoas tem nesse mundo, aonde já estão ou já é escravo do diabo e não consegue mais sair daquela vida e já estão acostumados a viver com aquilo. Acostumados a viver em uma vida de humilhação. Porque o espírito maligno, ele faz isso na vida da pessoa. Ele humilha. E aquela mulher, ela vivia 18 anos desse jeito. E há pessoas que vivem anos encurvada por traumas na vida, por
culpas que carregam há muito tempo, por opressões que não conseguem se livrar e por feridas invisíveis que causam uma visibilidade no mundo material. Mas como assim, Ricardo? Me explica melhor. Sabe aquela trauma que fulano tem, ou até mesmo você pode ter, e que você acha que não vai ter mais jeito, e que acabou, e que você acostumou a viver desse jeito? É disso que a gente está falando. Sabe por quê? A gente está lendo uma história de uma mulher que era filha de Abraão. E se ela era filha de Abraão, e quem vai dizer isso é Jesus, logo ela conhecia Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas que vêm para a igreja e ainda precisa de uma libertação em alguma área da vida. É que tem pessoas que vêm há tanto tempo para a igreja, mas ainda continua nos mesmos atos, oprimidos pelo diabo. Mas hoje Deus, Ele vai libertar a tua vida, querido. Hoje Deus, Ele vai transformar a tua vida. Aleluia. Tem pessoas que há tempo não conseguem mais sonhar. Há tempo não consegue mais projetar um futuro. Há tempo não consegue ter ânimo para fazer as coisas. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó: se você está passando por isso, hoje vai mudar na tua vida. Aleluia! Hoje vai mudar na tua vida. Se você não conseguia mais sonhar, porque você foi oprimida por algo que aconteceu, uma porta de legalidade que você errou lá atrás e pediu e está impedindo você de avançar, hoje a tua história vai mudar. Ela não conseguia olhar para cima. Como assim? A mulher, ela tinha uma postura encurvada. Me permita fazer só para demonstrar. Essa era a postura dela. Quando nós desenhamos e mentalizamos o que a Bíblia está escrito, você vai ver que essa era a postura dela. Então ela não conseguia projetar a sua visão para cima, porque a sua visão ela só conseguia ser limitada para baixo, e ela não conseguia olhar nos olhos das pessoas, ela tinha dificuldade de fazer as coisas. A gente sabe que fisicamente existem pessoas que têm esse problema na coluna. Senta com ela e conversa com pessoas assim, ela vai dizer: minha filha, é horrível. Eu não consigo fazer as coisas direito. Eu não consigo me locomover direito, dói tudo. Só que tem pessoas realmente que têm, é escoliose que fala, não é? Que tem esse problema. Só que nesse caso aqui, é um problema aonde foi causado pelo espírito maligno. E agora projeta isso na vida espiritual. Tem pessoas que já estão tão encurvadas espiritualmente para o diabo, que não consegue mais sonhar, projetar futuro, caminhar para frente, olhar nos olhos, porque às vezes o pecado que cometeu causa vergonha. Porque o diabo, ele te oprime e te abala. Então não consegue. E o texto vai dizer que ela não podia de forma alguma endireitar-se, se consertar. E às vezes eu amo quando a Bíblia traz impossibilidade para o homem. Por quê? Porque mostra a soberania de Deus, mostrando o que é possível para ele. Quando a Bíblia traz aquilo que é impossível para o homem, mostra a soberania de Deus, para mostrar para nós que somos incapazes de conseguir tudo, e só Ele pode resolver todos os problemas. E a Bíblia vai dizer isso, que ela não conseguia e nem podia se endireitar-se. Só que imagina aquela mulher, no dia em que ela está indo para a sinagoga, mais um dia, 18 anos ela já fazendo isso. Ela vai para o culto, eu vou projetar aqui. Ela vai para o culto, arruma suas coisas, coloca sua roupa e ela sai. Ela chega até a sinagoga, ela senta. Para você entender, a sinagoga, ela tinha a ala dos homens e a ala das mulheres. Onde os homens, eles sentavam na parte de baixo e existia uma galeria onde as mulheres ficavam.
mulheres e crianças. Não ficavam tudo junto como aqui hoje a gente está junto e misturado. Era cada um na sua ala, separadamente. E aquela mulher vai subindo essa escada com a maior dificuldade para assistir o culto. Para ela, na mentalidade dela, era apenas mais um culto. Era apenas mais um dia que ela ia ver um pregador falar. Só que aí, nesse dia, não era um pregador qualquer. Não era Ricardo que estava pregando, não era Gessé que estava pregando, não era o pastor Jorginho que estava pregando, porque o versículo 13 vai iniciar, e Jesus ensinava em uma das sinagogas. Querido, naquele dia ela foi privilegiada, porque quem estava pregando era quem faz milagre. Aleluia! E qual a diferença de hoje para aquela época que Jesus estava pregando? Nenhuma. Por quê? Porque Ele é onipresente e Ele está hoje aqui. Ele está hoje aqui. E aí Jesus, Ele está ensinando na sinagoga. Aquela mulher está na ala das mulheres, lá, com a sua enfermidade de espírito. E Jesus, Ele vai fazer 3 ações. A primeira ação que Jesus vai fazer, que está no texto bíblico, que é, Jesus, Ele viu. Não está isso na tua Bíblia? Jesus, Ele viu. Imagina a dificuldade que aquela mulher tinha de poder assistir o culto, e para ela estava tudo normal, só que nesse dia, Jesus, Ele estava ensinando, pregando, e Jesus, Ele viu aquela mulher lá com enfermidade. O que é que eu entendo com isso? É que às vezes na minha dificuldade eu acho que Jesus não está me vendo. Mas eu tenho uma notícia para dizer. Não depende da sua dificuldade para Jesus te ver. Ele te vê além da sua dificuldade. Talvez você olhe e fale assim, ó, Senhor, será que o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando dentro da minha casa? Senhor, será que o Senhor não está vendo meu irmão, meu tio, meu pai no mundo do alcoolismo, da prostituição? Senhor, ele está escravizado na mão do diabo. Será que o Senhor está vendo? Eu tenho uma notícia para dizer. Jesus, Ele está vendo. Jesus, Ele viu cada movimento e cada detalhe. Jesus, Ele viu. A circunstância que aquela mulher tinha estava impedindo dela ver Jesus, mas só que não estava impedindo Jesus de fazer um milagre na vida dela. E às vezes a gente não entende esse ponto. Quantas vezes a opressão maligna faz o homem duvidar, até mesmo não enxergar que Jesus, Ele está vendo. Porque a primeira coisa que o diabo ele faz é cegar o homem de acreditar de que Deus pode fazer. Cegar o homem de acreditar de que Deus pode agir. O diabo ele vai cegar. E quanto mais ele cega, vai chegar uma hora que você fala, eu não me vejo mais na igreja. Porque a opressão vai ser tanta que não vai tudo bem, que tudo pode, que tudo é. Vai te afastando de Deus a ponto de você achar que você não é mais digno de estar na presença de Deus. A opressão do diabo faz isso, fazendo você se encurvar espiritualmente, sem enxergar o teu futuro. Quantos sonhos paralisados, quantos projetos para 2025 você iniciou, mas no meio do caminho as opressões vieram e você parou. Quantos sonhos, quantos projetos na tua vida foram parados? Quantas vezes isso aconteceu? E isso nos mostra que Jesus, Ele vê as nossas enfermidades. Jesus, Ele se preocupa conosco. E Jesus, Ele também olha os nossos problemas familiares, os nossos problemas físicos. E Ele também olha os nossos problemas impossíveis de serem resolvidos perante os meus olhos humanos. Ele vê todas as coisas. E Jesus, Ele viu. O segundo ponto e a segunda ação que Jesus ele faz é que Jesus,
Além dele ver, o texto vai dizer que Jesus faz o quê? Chama. Jesus chamou. E eu me alegro com isso, porque talvez aquela mulher, aqui eu imaginando, ela não esteja conseguindo ver Jesus ali, ó. A impossibilidade, as coisas estão impedindo dela ver. E aí, eu até imagino Jesus assim, se você não está me vendo, eu vou te chamar para ver se você me escuta. E aí, chama ela. Porque se era uma dificuldade que tinha, vamos tirar essa dificuldade. Você já reparou que todas as vezes é Deus que vai até o homem e não é o homem que vai até a Deus? Todas as vezes é assim. Quando o homem cai, a primeira coisa que o homem, quando desobedece a Deus, ele se esconde quando ouviu a voz de Deus. Quem foi até o homem foi Deus. E todas as vezes que o diabo ele começa a oprimir uma vida, Deus ele já tem um projeto para levantar. Todas as vezes que o diabo ele começa a afastar uma vida de Deus, Deus ele já tem um plano para poder levantar aquela pessoa. E Jesus ele tomou essa iniciativa. A mulher não está vendo e ele chama aquela mulher. Imagina a reação daquela mulher em saber que Jesus está ali chamando, porque há 18 anos ela ia na sinagoga, talvez à busca de um milagre, e nunca chegava a vez dela, e Jesus agora chama ela. Imagina, ela sentada, e ela falando, ei fulana, ele está te chamando, ó. Ele está chamando você, é sua vez, vai. Jesus, ele chama ela. E quando Jesus, ele chama ao centro aquela mulher, é para devolver a dignidade dela. Porque ela tinha uma enfermidade de espírito. Aquela enfermidade trouxe vergonha para ela. Ela tinha vergonha do público. Ela tinha vergonha de andar pelas ruas com aquela enfermidade. Só que Jesus teve que trazer ela para perto para poder realizar um milagre. O que às vezes nós não entendemos é que essa mulher atendeu o chamado de Jesus. E muitas vezes Ele quer me curar e quer te curar, e nós não atendemos o chamado quando Jesus te chama. E quando Jesus ele fala, meu filho, eu quero te curar, eu quero te renovar, eu quero te transformar, eu quero te trazer para perto de mim. E às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Quando Jesus ele nos chamar, é para poder nos levantar e nos restaurar novamente. Talvez você fale assim, mas eu não estou vivendo em uma vida onde eu preciso de restauração. Será que não? Você já analisou todas as áreas da tua vida? Será que vai iniciar 2026 com o mesmo problema de começar as coisas e não terminar em 2026? Jesus hoje ele está te chamando para você entender que ele quer mudar a tua história. Como assim? Ricardo, eu não consigo orar. Eu tento, quando eu dobro meu joelho no chão, eu sinto medo. Quando eu vou para casa e eu começo a ter um relacionamento com Deus, me dá vontade de parar, me dá vontade de ficar quieto. Às vezes dentro da minha casa é uma tribulação que surge. Isso é opressão demoníaca. Isso é opressão do diabo para te paralisar, não ter um relacionamento com Deus. Só que, se em 2025 você não conseguir orar, hoje Jesus ele está te chamando para te curar, para em 2026 você orar. Se em 2025 você não conseguir ler a Bíblia, esse ano de 2026, Jesus ele te convida e te chama para você ter um relacionamento profundo com Ele. Aleluia! Um relacionamento profundo.
Não se conforme com a dor que você está sentindo, porque ela não te pertence. E o terceiro ponto, e a terceira ação que Jesus faz, é que Jesus ele libera a palavra e toca naquela mulher. Primeiro ponto, Jesus vê. Segundo ponto, Jesus. E o terceiro ponto, Jesus ele libera a palavra e toca naquela mulher. E o que é que eu entendo com isso? Era que o toque que aquela mulher teve ali do Senhor Jesus, através de Jesus impondo as mãos sobre ela, era para demonstrar amor, era para demonstrar aceitação, era para demonstrar a restauração da vida daquela mulher. E naquele momento ela se endireita literalmente. Imediatamente ela se endireita. E o que é que eu entendo com isso? Perceba, entenda. As situações mostram para você. Pega uma pessoa que vivia escravizada na mão do diabo, aonde ela era um alcoólatra, onde ela tinha uma vida na área da prostituição, onde ela tinha uma vida deturpada dentro da sua casa, quando ela estava escravizada na mão do diabo. Agora, pega ela quando ela foi tocada por Jesus. Ela vai viver um antes e ela vai viver um depois, porque ela era alcoólatra, hoje ela é serva de Deus. Ela era talvez prostituta, hoje é serva de Deus. Um prostituto hoje é servo de Deus. Ela tinha uma vida toda errada, hoje é servo de Deus. Sabe por quê? Antes do toque era uma coisa, mas depois do toque é totalmente transformado em servo de Deus. Aleluia! O que era torto passa a se endireitar quando Jesus toca. Queridos, você tem que entender que talvez uma pessoa que está em uma vida de mentira precisa ser tocada pelo Senhor para poder se endireitar. Tem áreas da sua vida em 2026 que precisa ser tocada pelo Senhor Jesus para poder consertar. O toque de Jesus não deixa sequela, mas transforma a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando Jesus ele toca, aquilo que estava torto tem que se alinhar. Comigo, até 2 palavras, mas com Jesus só há uma. É assim que acontece. E eu entendo o antes e o depois da vida daquela mulher. Quando ela passou a ter aquela experiência com Deus. E Jesus, ele impôs a mão, liberou a palavra de bênção, tocou nela, agora ela passa a se endireitar, restaurando a vida dela. Eu não sei qual é a área da tua vida que você ainda tem estado paralisado. Talvez na área familiar, você tenha traumas do passado precisando de amor. Talvez você passou por coisa na tua vida no passado que te atormenta até hoje. E você não tem com quem contar e para quem falar, e você carrega essa mágoa de lá de trás até hoje. Só que você tem que entender que você não veio para mais um culto. Você não veio para assistir mais um culto. Você veio para ser transformado, porque o Senhor Jesus já se faz presente e não vai deixar você sair da mesma maneira que você entrou.
Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa, mas hoje Deus ele vai endireitar. Só que o mais interessante que eu acho disso tudo é a continuação, porque o texto vai dizer que quando Jesus ele toca, o que é que está escrito na tua Bíblia aí? Quando Jesus ele toca, o que é que a mulher ela vai fazer? Ela vai levantar e glorificar a Deus. Você consegue imaginar essa cena? Aonde a pessoa está com uma vida dela precisando dessa transformação, sabe? E para mim, fica nítido o quê? Que o que mais ela desejava era poder novamente endireitar-se e viver uma vida normal. Eu vou tentar trazer a reação dela para a tua vida. Pensa agora, mentaliza agora naquele presente que você mais quer em 2026. Eita glória! Mentaliza aquele presente que você mais quer em 2026. Agora imagina você recebendo esse presente agora. Qual o sentimento que você ia ter e como você ia ficar? Ah, queridos, entenda isso. O sentimento daquela mulher é esse. Quando ela recebe o toque do Senhor Jesus, ela tem uma alegria constante de poder glorificá-lo e agradecê-lo a Deus pelo que Ele fez. Ah, Jesus. Ela passou a viver aquilo. E eu entendo que a cura gera adoração. A cura de uma pessoa oprimida na mão do diabo gera adoração. Ou você nunca conversou com uma pessoa nova convertida que estava escravizada na mão do diabo? Eu tenho um amigo de alguns aqui, o Peterson, não sei se vocês conhecem, mas a maioria conhece. Quando você conversa com ele, o brilho dele brilha quando ele fala de onde Jesus tirou. Ele chora só em contar o que Jesus fez na vida dele. Ele se derrama, ele chora, se alegra e exalta ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ele não conseguia com suas mãos e com suas forças. O que Jesus fez na vida dele não tem preço que pague. O que Jesus ele faz na nossa vida não tem preço que pague, queridos. Entenda isso. Quando Ele age nas nossas vidas é muito, muito maior do que eu penso. Aleluia. E a gente passa a adorar, porque a verdadeira libertação sempre conduz à adoração. Uma pessoa liberta sempre vai adorar a Deus e vai ser grato pelo que Ele fez. E é por isso que eu aplico na minha vida isso. Entenda que enquanto o inimigo ele entorta, Jesus ele conserta. E enquanto o inimigo ele escraviza, Jesus ele liberta. E isso é para a gente entender que só Ele tem todo o poder. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei qual é a área da tua vida que está precisando de um toque do Senhor Jesus. Eu não sei. Não sei qual é a área da tua vida que já virou postura, que doía no começo e hoje já não dói mais porque faz parte de você. Só que não é normal. Você às vezes aprendeu a conviver com isso, com mágoas vividas lá atrás, que está no teu coração, que
que você ainda não liberou o perdão. E todas as vezes que você avança com Deus, esses pensamentos, o que você viveu lá atrás, vem nitidamente para você recair de novo oprimida na mão do diabo. Eu não sei qual é essa área que talvez trave a tua vida todos os dias, quando você pensa avançar, e você ainda tem o discurso de falar: eu sou assim mesmo, eu começo e não termino, eu sou assim mesmo, eu tento todas as vezes, mas não dá certo. Eu quero repreender essa opressão demoníaca em nome do Senhor Jesus. Talvez você hoje saiu de casa: eu vou para mais um culto, conversar com os irmãos, brincar, conversar, assistir a palavra, depois cumprimentar um, cumprimentar outro, voltar para casa, porque eu sei que amanhã vai ser a mesma coisa. Será que vai ser? Será que vai ser? Sabe por quê? Jesus, ele viu. E o que é que ele faz? Ele está chamando, dizendo para você: chega. Aleluia. Chega da opressão. Aleluia. Chega de viver em uma vida que não vai para frente. Porque de 2026 para diante não vai ser a mesma coisa de 2025 para trás. Porque a postura que Deus tem para você não é a mesma postura que você tinha em 2025. Porque Jesus hoje, ele vai endireitar a sua vida. Ele viu quando você orou pela vida de um parente seu, pedindo para libertar. Está preparado para viver em 2026? Ele viu quando você orou, pedindo a Ele para a tua vida avançar e você ter mais intimidade com Ele. Está preparado para viver uma vida com Deus, a qual você nunca tinha experimentado antes. Oh Deus, coloca a mão no teu coração, por favor. Eu vou orar por você. Assim como aquela mulher, ela atendeu o chamado de Jesus, atende o chamado dele hoje. Nesse momento, enquanto eu fizer a oração, talvez Deus te leve a você relembrar algo que aconteceu na tua vida lá atrás. É nesse momento que você, se for para liberar perdão, libere. É nessa área que o Senhor vai trabalhar e vai ser mudada na tua vida. Essa opressão do diabo hoje se encerra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro, ó Pai, pela vida do teu povo, Senhor. Eu não sei qual é a área, Pai, que teus filhos ele precisa, Senhor. Mas como o Senhor me direcionou hoje aqui a trazer esta palavra, eu oro por isso, Pai. Deus, 2026, Senhor, em diante, não deixa o teu povo viver mais as mesmas coisas, oprimida na mão do diabo, Senhor. Não deixa, Senhor, o teu povo viver uma vida sem intimidade, que todas as vezes que tenta avançar, o diabo derruba, Deus. Pai, eu creio em um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz, e que hoje, ó Pai, não será mais um dia, mas será aonde o Senhor vai transformar esta vida. Não será mais um culto, ó Deus, mas será um dia de experiência contigo, aonde, Senhor, vai olhar para o dia de hoje, que vai ficar marcado e lembrar
vezes glorificando o Senhor, Pai. Que no tocante ao meu interior, uma pessoa com enfermidade, tenho prazer aonde sente na dor, tua lei. eu oro neste momento, eu oro neste momento, eu oro neste momento, ó Pai. Então liberta-me de mim. Pelo poder do Eu nome quero do Senhor ser Jesus, a sua bata em retirada casa. agora. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne. E reina. Pode chorar. Hoje é o dia que Deus, Ele marcou encontro contigo. Eu não vou impedir você chorar. Sobre a carne. É a restauração do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh Deus, restaura, Senhor, restaura essa vida, restaura essa vida, restaura essa vida. Restaura essa vida, restaura essa vida, restaura essa vida, Senhor, restaura essa vida. Restaura essa vida, Senhor, restaura essa vida. Pode abraçar ela, pode abraçar ela, pode abraçar, pode chorar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti,
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então reina, Aleluia, aleluia, aleluia. reina, Senhor. Aleluia, queridos, a festa no céu, porque o irmão agora acabou de aceitar Jesus. Vem aqui, vida sendo liberta. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não será mais um culto para você, não. Não será mais um culto para você, não será. Hoje Deus, Ele mudou a tua vida. A festa no céu, quando o pecador se arrepende. Quando uma pessoa fica oprimida na mão do diabo, ela fica escravizada, mas se alegra, sabe por quê? Hoje Jesus te libertou. Hoje Ele te libertou, amado. Aleluia, aleluia, pastor Tomás. Aleluia. Pastor Tomás vai orar por você. Tomara que funcione. Aleluia. Não é mais um culto, queridos. Hoje Deus, Ele libertou aquela área que estava travada na tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.